mais um passo no que tange ao Emílio Durkheim. Nós já tivemos 2 aulas, agora nós vamos para a 3ª aula no Durkheim. Então, o que a gente viu nas aulas anteriores? Nós já vimos o contexto histórico, na primeira aula. O fato social, que é o objeto de estudo, a definição e caracterização desse fato social. O método sociológico criado pelo Durkheim. Tá? Na aula anterior, a gente analisou o fato moral, caracterizamos o fato moral, atribuímos a isso um papel da educação, e aí associamos a essa educação a formação da consciência, que nós dividimos em coletiva e pessoal ou individual, e começamos a falar da divisão social do trabalho. E disse para vocês que esse tema, divisão social do trabalho, a partir de agora ele será recorrente, porque é uma das molas mestras da teoria durkheimiana, a questão da divisão social do trabalho. Hoje, a gente vai retomar essa divisão social do trabalho para a gente analisar justamente o sistema de solidariedade. E aí, dentro do sistema de solidariedade, nós iremos analisar com vocês os 2 tipos de solidariedade determinados pelo Durkheim, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. E para terminar hoje, a gente vai falar da moralidade e o papel da moralidade no funcionamento desta divisão social do trabalho, desse sistema de solidariedade. Então, hoje, solidariedade, a divisão da solidariedade em mecânica e orgânica, e principalmente o papel da moralidade na definição dessa solidariedade, no desenvolvimento dessa solidariedade. Tá bom? Então vamos começar. A aula passada eu disse para vocês um pouco sobre a divisão social do trabalho. Em que ela consiste? Eu defini para vocês já de uma maneira bem ampla mesmo. E nessa divisão bem ampla, eu disse para vocês que, na divisão social do trabalho, cada um de nós tem a sua função, tem a sua tarefa, o seu papel social que deverá ser cumprido. E esse papel inclui uma função, uma tarefa, um trabalho, tá? Inclui um trabalho, que é o trabalho social. E esse trabalho foi dividido, onde cada um tem que cumprir o seu papel. Então, o que eu exemplifiquei para vocês foi usando a nossa sala de aula. Dentro da sala de aula, vamos colocar no mínimo 2 funções: professor e aluno. Eu disse para vocês que eu tenho que vir aqui, dar a minha aula. Acabou? Poderia acabar. Seria um tipo de solidariedade. Tá? Mas não acaba. Por quê? Ao cumprir a minha função, eu entendo que eu tenho que dar a você condições de cumprir a sua função. Então, ao cumprir a minha função, eu vou trabalhar para dar a você condições para que você cumpra a sua função. E a partir daí, no momento em que eu dou condições a você de cumprir a sua função, eu não tenho como cumprir a função para você. Então, eu tenho que começar a torcer para que você cumpra a sua função, para que você execute a sua função. Tá? Bom, isso já é um sistema de solidariedade. Assim como eu apenas vir aqui e cumprir a minha tarefa, que é dar aula, já é um tipo de solidariedade. É isso que nós vamos aprender a diferenciar a partir de agora. Esses 2 tipos de solidariedade. Então, vamos lá. Solidariedade são laços, ou seja, solidariedade é um tipo de inter-relação ou de relação que une os indivíduos entre si. Ou seja, a solidariedade é um sistema que coloca todas as pessoas dentro de um grupo social funcionando
ou atuando de maneira coordenada e conjunta. Então, a solidariedade são laços que nos unem, que unem os indivíduos entre si, tá? Então, esses laços que nos unem é o sistema de solidariedade, que podem ser mais aprofundados ou menos aprofundados. Assim, eu posso definir a solidariedade como orgânica quando os laços de solidariedade são muito profundos. E posso definir a solidariedade como mecânica quando os laços de solidariedade não são tão profundos. Não há tanta profundidade nos laços de solidariedade, ou nos laços que unem as pessoas. Então, ela pode ser mecânica, com menor estreiteza ou menor inter-relação entre os membros, ou orgânica, com maior aprofundamento, uma maior interação entre as pessoas ou entre os membros, os indivíduos de cada grupo. Então, quanto maior a interação, maior a inter-relação, mais orgânica. Quanto menor a relação, quanto menor a inter-relação, mais mecânica. Tá? Aqui não é uma questão de dizer qual que é a certa, qual que é a errada, mas sim de se perceber que a sociedade tende a evoluir de uma solidariedade mecânica para uma sociedade orgânica, segundo Durkheim. Então não é uma questão de definir esta é boa ou esta não é. Na verdade, é um processo evolutivo. Ele vai trazer esta mentalidade de evolução graças ao confronto que ele tem ou às influências que ele tem, tanto do Comte quanto do Spencer, como também do Darwin. Então, tudo isso, esse sistema de solidariedade está incluído dentro de um processo evolutivo. Então, segundo Durkheim, as sociedades, os membros de uma sociedade tendem a evoluir de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica, tá? Então, será um processo evolutivo. Será um processo evolutivo. Então, vamos... Professor, Oi. você pode aceitar a Dani, porque deu problema Eu aceitei. quando ela tentou entrar. Ah, obrigada. Aceitei. Obrigada, professor. Desculpa o atraso, eu tive problema aqui no aplicativo. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos à solidariedade mecânica. Eu já disse para vocês que solidariedade são os laços que unem os indivíduos entre si, tá? Vamos ver como é que são esses laços na solidariedade mecânica. Os laços que unem na solidariedade mecânica são muito parecidos, não quer dizer que tenha que ser, mas são parecidos aos laços que unem um déspota aos seus súditos, ou a um proprietário e o seu bem. Ou seja, os laços que unem um déspota e os seus súditos são laços impositivos. São laços de imposição. Ou seja, o déspota, ele é um déspota porque pode se impor. Porque ele se impõe aos demais. Ele subjuga. Então, a solidariedade mecânica seria algo muito próximo a esta subjugação. Ou numa relação de proprietário e bem. Ok? Então, primeira característica da solidariedade mecânica. Os laços que unem as pessoas são muito próximas aos laços que unem um déspota e seus súditos ou um proprietário e seus bens. Essa é a primeira característica. A segunda característica, liga sentimentos, que são comuns a todos. Então, toda a solidariedade estabelecerá ligações entre sentimentos. A questão é que, na solidariedade mecânica, os laços de ligação desses sentimentos são pouco profundos. São bem superficiais, tá? Então, ela liga sentimentos que são comuns a todos. Há pouca diversidade, porque não há espaço para diversidade.
Se eu tenho uma relação parecida com a de um déspota, o déspota não vai aceitar o diferente. Não vai aceitar o divergente. Então tende a resistir. Então a solidariedade mecânica, ela não vai ser muito a favor de diversidade. Na solidariedade mecânica, esse tipo de solidariedade vai trabalhar com a uniformização. Então, vão buscar uma uniformidade. Os mecânicos, pessoal da solidariedade mecânica, não tem muita facilidade para trabalhar com o que é diferente, com o que é diverso. Eles não aceitam muito a diversidade. Tá? Não há muita aceitação do parâmetro de diversidade. Na verdade, a solidariedade mecânica tende a buscar uma uniformização. Ou seja, eu vou padronizar, deixar todo mundo igual. Se tiver todo mundo igual, tá bom. O modelo de solidariedade mecânica, ele tende à padronização. Ele vai padronizar. Tá? O poder absoluto tem sempre um poder absoluto que é de um chefe. E esse se impõe a todos, porque ele está acima de todos. Então, há uma relação de disparidade entre as partes dentro dessa solidariedade. Tem um mais importante e o outro menos importante. Tá? Esse poder absoluto tende a querer transformar o grupo em algo que lhe é desejado. Ou seja, o grupo teria que ganhar dele ou ser transformado naquilo que ele quer, ou a sua imagem e semelhança. Tá? Ele cria o grupo, ele transforma o grupo à sua imagem e semelhança. Ele manipula o grupo para o grupo se parecer com aquilo que ele pretende. Ou seja, a subjetividade do grupo ela tende a desaparecer. Tá? E é uma divisão muito simples. Ou seja, você vem aqui, executa a sua tarefa e ponto final, acabou. Eu venho aqui, executo a minha tarefa e ponto final, acabou. Isso significa que nas relações de solidariedade mecânica, o que nós temos é justamente pouca inter-relação. A pouca inter-relação entre as pessoas. Tá? Com isso, há pouca interdependência. Não há a interdependência estabelecida. Meramente, é mecânico. Eu venho aqui e apenas dou aula. Pronto, acabou. Ah, você aprendeu. Não estou nem aí se você aprendeu. Tá? Ou, numa solidariedade, ou você vem aqui e simplesmente assiste a aula. O professor não está dando aula direito, você não está nem aí para isso. Você vem apenas, cumpre o seu papel, o outro vem apenas e cumpre o papel e acabou a relação solidária. Acabou. Tá? Esse é o princípio da solidariedade mecânica. Dá para atribuir isso historicamente? Dá. Um modelo de sociedade com pouca intersubjetividade, é a sociedade pré-industrial. Então, Durkheim irá dizer que a sociedade pré-industrial, ela é uma sociedade mecânica. Ela tem dentro dela um modelo de solidariedade mecânica, não orgânica. Tá? Então, toda a sociedade antes da Revolução Industrial seria um modelo de solidariedade mecânica. Predomina o mecanicismo. Certo? Irá predominar o modelo mecânico na sociedade pré-industrial. Por quê? Numa sociedade pré-industrial é cada um por si e Deus contra todos. Isto, solidariedade mecânica. Vamos para a solidariedade orgânica. Ela é o contrário. Nada de sentimentos déspotas e súditos, nem muito menos de proprietário e bens, nem muito menos de um chefe acima de todos. Por quê? Vamos partir do princípio da solidariedade orgânica, que, primeiro passo, tem que haver um aprofundamento da divisão social do trabalho.
Então, se eu aprofundar a divisão social do trabalho, nós vamos estabelecer uma maior interdependência entre as funções sociais. Então, deixa eu voltar lá no meu exemplo da aula passada. Quando eu disse para vocês que eu teria que vir aqui, dar a minha aula, criar condições para que vocês venham aqui e assistam a aula e torcer para vocês virem e assistirem às aulas. Do contrário, não adianta eu ficar vindo aqui dar aula. Por quê? A minha aula só faz sentido se ela atingir você. Se você compreender o sentido dela. Se você querer a minha aula. Assim como você só faz sentido se eu entender que a sua função de aluno, ela interage diretamente e está diretamente interdependente à minha aula. Então, nós aprofundamos as relações de trabalho. Ou seja, sua função só faz sentido se a minha função tiver sentido. Minha função só faz sentido se a sua função tiver sentido. Então, nós aprofundamos as relações sociais. Aprofundamos as relações de trabalho social. Com isso, aprofundamos a interdependência. Criamos uma maior interdependência entre os membros. Então, uma sociedade, uma solidariedade orgânica, ela é mais interdependente. Isso significa que uniformidade? Não. Haverá nela diversidade. Nós não vamos uniformizar. Ou seja, cada trabalho social tem uma identidade própria e ele só fará sentido se cumprir o papel que aquela identidade o designou. Então, ele não pode deixar de ser o trabalho que ele é. Tá? Não adianta, por exemplo, eu querer substituir o seu trabalho pelo meu. Não tem como. Meu trabalho tem a identidade dele e terá que ser cumprido como o meu trabalho. O seu trabalho terá a identidade dele e terá que ser cumprido a identidade dele. Então, na solidariedade orgânica, não há uniformidade. Há uma diversidade. Com isso, nós excluímos a possibilidade de relações déspota e súdito, de proprietário e bens. Por quê? Quem é mais importante, o professor ou o aluno? Os dois são importantes. Porque não adianta ter o professor se não tiver o aluno, não adianta ter o aluno se não tiver o professor. Então, os dois trabalhos, professor e aluno, encontram-se completamente interdependentes. O meu trabalho depende do seu e está interligado ao seu, e o seu trabalho está dependente do meu e interligado ao meu. Então, nós aprofundamos a interdependência a partir de um aprofundamento da divisão social do trabalho. Ela se torna muito mais profunda, tá? Integra, ela passa a integrar o corpo social, que mesmo na diversidade, mantém uma unidade desse grupo. Ou seja, todas as funções devem ser cumpridas e cada um de nós deverá preocupar com o cumprimento da função do outro. Por quê? Senão não adianta eu cumprir a minha função. Tá? A sociedade composta por órgãos, e aí tá, olha a interferência tanto do biologismo quanto do evolucionismo. Ele vai comparar a sociedade com o órgão, ou melhor, com o corpo. O corpo é composto de órgãos. Então vamos lá, qual que é o órgão mais importante do corpo humano? Alguém me diria, é o cérebro, tá bom? O cérebro é mais importante, correto? Correto. Mas e se o coração parar de bater? E não mandar sangue para o cérebro, o que vai acontecer com o cérebro? Ah, o cérebro não funciona. Tá, então o coração é mais importante. Bom, digamos que o coração seja mais importante, mas e o rim? Adianta o coração bater se o rim não filtrar? O coração não estaria comprometido? O que eu quero mostrar com esse exemplo do corpo? Cada órgão tem a sua função e a sua função é muito importante para um corpo. Significa, se um órgão funcionar mal, todos os outros tendem a ser prejudicados.
Então, todos os órgãos devem trabalhar bem e torcer para que todos estejam trabalhando bem, porque senão o corpo não funciona direito. Então, ele faz essa analogia. Na sociedade, cada órgão social, cada mecanismo social, ele deve funcionar bem para que a sociedade como um todo funcione bem. Então, o que faz essa relação? São a interdependência. Então, não há um órgão mais importante que o outro. Todos são importantes. Cada um tem uma tarefa a cumprir. Cada um deve executar essa tarefa. Tá? Cada um tem uma função e deve cumprir aquela função sua. E ainda criar condições para que os outros cumpram. Façam as suas tarefas. Tá? Bom, ao aprofundar as relações, ele cria vínculos cada vez mais profundos. Então, a solidariedade orgânica tende a aprofundar cada vez mais os vínculos, aumentando a interdependência. Então, que modelo de sociedade se encaixaria na solidariedade orgânica? O modelo industrial. Se vocês observarem, a indústria depende completamente ou inteiramente, o tempo todo, do aprofundamento destas relações sociais. Então, quanto mais profundas, mais solidárias, mais orgânicas. Quanto mais orgânica, mais interdependente. Com isso, a solidariedade tende a cumprir o papel dela cada vez maior. Certo? O modelo de sociedade mais orgânica é a partir da Revolução Industrial. Então, quanto mais industrializada, maior a interdependência. Se vocês observarem, pegarem, por exemplo, baixem um vídeo no YouTube aí e olhem uma linha de produção numa empresa. Cada função está interligada à outra. E se aquela função não for cumprida, o outro fica impedido de cumprir a função dele. Então, a indústria funciona a partir desta solidariedade orgânica. Há um organicismo nessa solidariedade. E para a gente terminar por hoje, a moralidade. Eu já disse para vocês, quando definimos o fato moral, que Durkheim é um moralista. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês que ele é um moralista. Como? Vamos lá. Para ele, a moral é tudo. Por que a moral é tudo? Porque a moral é a fonte de toda a solidariedade. Sem a moralidade, a solidariedade não tem como funcionar. Então, eu preciso de uma moralidade. Então, a moral é a resposta para tudo. A moral é a solução para tudo. Durkheim é um moralista. Então, o que vem a ser o fato moral? Parâmetros, leis, regras. Vamos lá. Se eu tenho uma sociedade estabelecida a partir de padrões, de leis, de regras, de decretos e tudo mais, se a gente colocar em prática tudo o que esta moralidade manda, a questão é, não tem como dar errado. Certo? Agora, se começarmos a afrouxar a moralidade, a sociedade tende a entrar em colapso. Deixa eu citar um exemplo. Hoje cedo, antes de começar a aula, eu estava lendo um artigo. E esse artigo, um cara usa um termo, que é um termo durkheimiano, tá? No artigo, ele usa o termo anomia. O que é anomia? É o mau funcionamento. O Durkheim usa o termo anomia para falar do mau funcionamento da moralidade. Por que esse cara citou o termo anomia? É simples. Vamos analisar os últimos fatos da nossa República. A saída do ministro da Segurança Pública e ministro da Justiça. Tá? Vamos lá. Ele saiu chutando para tudo que é lado. E uma das coisas que ele falou é que o presidente queria trocar a direção da Polícia Federal, porque, na verdade, estava tentando driblar algumas coisas, que ele não foi muito bem específico. Bom, vamos pegar isso a partir desse ponto, tá?
O que o Durkheim vai dizer? Se isto realmente for verdade, a sociedade brasileira tende a entrar em colapso, segundo o Durkheim. Por quê? Porque, segundo ele, o primeiro passo para qualquer sociedade entrar em colapso é o afrouxamento da moralidade. Onde estaria o afrouxamento da moralidade? Quando o presidente, provavelmente, dentro da fala que eu estou pegando, tá? Provavelmente, o presidente, quando diz que vai trocar a direção da Polícia Federal, é porque estão investigando os filhos dele. Ao trocar, eu posso estar criando um mecanismo para barrar as investigações. Com isso, eu dou um nó na moralidade, e o que levaria essa moralidade a um mau funcionamento. Então, esqueçam um exemplo agora e vamos voltar para aqui. Para o Durkheim, é isso que eu quero que vocês entendam com aquele exemplo lá. Se, de alguma maneira, mexermos na base moral, afrouxando a base moral, nós tendemos a colocar em colapso tudo aquilo que está funcionando. Então, ao permitir o afrouxamento da moralidade, a gente tende a levar a sociedade a um mergulho no caos. E isto, pessoal, segundo o positivismo durkheimiano. Eu estou usando o exemplo só para ilustrar para vocês a questão da moralidade. Por quê? Para o Durkheim, você estabeleceu regras e padrões morais, cumpra. Porque são elas que fazem tudo funcionar. São essas regras morais. São esses padrões morais que fazem tudo funcionar. O afrouxamento, ou eu deixar de cumprir as regras morais de funcionamento da sociedade, é fazer com que toda a estrutura entre em colapso. Então, por isso que eu disse para vocês que Durkheim é um moralista. Porque a moral é o ponto de partida e o ponto de chegada de toda a sociedade. Então, a fonte de toda a solidariedade é a moralidade. Onde há uma moralidade forte e bem estabelecida, nós teremos laços solidários mais fortes. Então, quanto mais forte a moralidade, mais fortes serão os laços de solidariedade. E se eu tenho laços de solidariedade forte, o trabalho social funciona. Se o trabalho social funciona, a sociedade como um todo funciona, sem problemas. Então, a base do entendimento de todo o funcionamento da sociedade está na moralidade. Então, quer que funcione, tem uma moralidade forte, mantém essa moralidade sempre forte, não permitindo afrouxamentos dela. Por quê? Senão ela compromete o funcionamento da divisão social do trabalho e, comprometendo a divisão social do trabalho, ela compromete o funcionamento da sociedade como um todo. E quando há o comprometimento do funcionamento da sociedade, ele chama de anomia. Ou criamos um estado anômico, um estado problemático. Conflitos, desordem, são sintomas de problemas do mau funcionamento da moral ou do afrouxamento desta moralidade. A falta da moral faz a sociedade ser capaz de exercer o seu papel frente ao indivíduo. Ou seja, a sociedade, como parâmetro moralizante, detentora de toda a moralidade, ela tem que se impor ao indivíduo, ela é coercitiva. Se eu afrouxar a moralidade, a sociedade perde o papel dela. Ela desaparece. Certo? Os indivíduos, quando há o afrouxamento ou fim da moralidade, os indivíduos tendem a abandonar a solidariedade, migrando ou para um outro modelo de solidariedade ou abandonando completamente a solidariedade. Tá? Assim, o grupo, a sociedade tende a perder a sua coesão. E se ela perder a coesão, ela entra em colapso. Bom, dentro da minha proposta para hoje, nós trabalhamos solidariedade,
mecânica e orgânica e uma parte da moralidade, que a gente vai retornar no estado anômico na próxima aula. Perguntas? Eu só quero lembrar-lhes, pessoal, que a semana que vem tem a data de vocês me entregarem o trabalho, não é isso? Então, por favor, comecem a pensar aí na entrega do trabalho. Beleza? Vamos lá, perguntas. Algum questionamento, alguma questão que vocês queiram propor? Está esclarecido sobre divisão social do trabalho, sobre solidariedade orgânica e mecânica, sobre moralidade? Estou conferindo a chamada aqui, mas se quiserem fazer alguma pergunta, é só fazer, tá? Eu acho que algumas pessoas abandonaram a aula aí e não voltaram. Carolina, Ana Laura continua, não entrou. Ana Luísa, Ana Letícia, Arthur Gonzaga, Clara, Daniela Werneck, Fabrício. Fabrício saiu. Fabrício está aqui. O Duque. O Duque está aí? Da próxima vez, Duque, entra com nome e sobrenome, tá? Fazendo um favor. Já é. Beleza? Para ficar mais fácil para identificá-los. Fabrício está aqui. Felipe Souza, Giovana, Gustavo, Yara, Igor. Isabela, João Vitor Xavier, João Vitor Martins, não veio, João Vitor de Souza, Júlia, Martins e Júlia. O Juan, cadê o Juan? Pois é, o Juan é um dos que saiu e não voltou, né? Beleza. O Juan, a Júlia. Cadê a Júlia? Júlia, Laila, Lucas Samartim, Luiz Felipe, só o Luiz Felipe Ferreira. O Luiz Felipe Soares também saiu e não voltou. Luísa Freitas. Marcela não apareceu. Maria Clara, está aqui. Maria Clara, Matheus, Otávio, Pedro, Rafael dos Santos, Samuel Henrique, Sofia, Túlio e Yara. Pois bem. Nenhuma dúvida aí, pessoal, sobre o que nós trabalhamos hoje? Então, obrigado a vocês pela presença. E até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Falou, professor.